Olá a todos vocês, que privilégio maravilhoso esse que temos de estudar a Bíblia Sagrada, hein? Estamos estudando o Evangelho de João, versículo por versículo, e terminamos o último programa falando sobre a hora que tinha chegado para o Senhor Jesus. Começamos a estudar um momento em que Jesus estava conversando com o Pai, e, enfim, um momento muito preciosíssimo. Jesus levantou seus olhos para o céu e disse, Pai. Ele se dirigiu a Deus como Pai e nos ensinou a fazer o mesmo. E suas primeiras palavras foram, chegou a hora. Jesus falou sobre hora. Isso é muito importante. Nós estamos estudando aí o capítulo 17. E vocês que participaram do último programa, estudaram conosco aí esta maravilhosa oração que Jesus fez, registrada no capítulo 17 do Evangelho de João. Uma oração muito séria. As primeiras palavras de Jesus foram, chegou a hora. Jesus falou sobre hora. Várias vezes no Evangelho de João vemos que Jesus falou sobre sua hora. Lá no capítulo 2, quando Maria foi lhe dizer que o vinho tinha acabado, esperando que ele fizesse alguma coisa, Jesus disse, que temos nós em comum, mulher? A minha hora não chegou ainda. No capítulo 7, quando seus irmãos sugeriram que ele fosse para Jerusalém exercer seu ministério por lá, onde tudo acontecia e onde as pessoas importantes viviam, Jesus disse, para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. Jesus tinha um tipo de itinerário santo a seguir, e ainda não era hora de iniciar o seu ministério público. No capítulo 8, e também em outras passagens, quando surgia alguma perseguição contra Jesus, ele saía despercebido e escapava, porque ainda não era chegada a sua hora. Mas no capítulo 12 nós lemos algo diferente. O seu ministério público tinha se encerrado e a única coisa que faltava acontecer era o último retiro, a última ceia, e esta oração que nós estamos estudando agora. Depois disso, o seu julgamento, a cruz, a ressurreição e a ascensão. Portanto, no final do seu ministério, diante da cruz, Jesus orou, agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Que coisa preciosa, não? Esta é uma oração que todos nós devemos aprender a fazer. Pai, glorifica o teu nome na minha vida. E pode mandar a conta. Eu faço a minha parte. Será que estamos dispostos a cumprirmos o itinerário que Deus tem traçado para nós? Bom, como eu falei no último programa, então a gente começou a estudar essa oração tão preciosa, né? No final do ministério público de Jesus, ele se reuniu com seus discípulos para a última ceia. Ele sabia que depois daquele retiro com os apóstolos viria a cruz, e por isso ele orou. Agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Esta é uma oração séria. Não a faça se não vier do fundo do seu coração. Antes de fazer esta oração, analise muito bem se é isto mesmo que você quer. Você vai se surpreender ao descobrir que Deus responde sim. Ele responde essa oração. Foi assim que Jesus orou no capítulo 12. Jesus usou a ilustração do grão de trigo que, ao cair na terra, ele morre, é enterrado, enfim, aí ele produz frutos, né? Era exatamente isso que estava para acontecer com Jesus. Existe um parêntese entre os capítulos 12 e 17, o último retiro e a última ceia. No capítulo 17, o retiro já havia se encerrado e, nesta oração, Jesus assume a mesma postura que teve no capítulo 12, quando orou, agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Quando Jesus fala em chegou a hora, ele não está se referindo ao tempo de 60 minutos. Ele está se referindo ao ponto mais difícil da sua vida e do seu ministério, a cruz, o sepultamento e a ressurreição. Não creio que possamos separar a ressurreição da crucificação. Possivelmente Jesus também inclua sua ascensão e até mesmo o derramamento do Espírito Santo sobre sua igreja, ocorrido 40 dias depois. Acho que tudo isso incluía sua hora. Poderíamos acrescentar sua hora de glória,
a hora mais importante da sua vida e obra. Jesus está se referindo a isto quando diz: Pai, chegou a hora. No capítulo 12, Jesus falou que esta era a hora em que ele seria glorificado, e por isso orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Sabe, é fascinante perceber que sua maior motivação ao pedir que o Pai o glorificasse era que ele mesmo pudesse glorificar o Pai. Nos primeiros versículos desse capítulo, o Senhor mostra qual é o propósito da vida humana. Jesus viveu uma vida perfeita e no final da vida ele pôde dizer: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E pela segunda vez pediu: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É impressionante observar que Jesus ora para que ele mesmo fosse glorificado. É claro que ele sabe que o propósito daquela hora que estava se aproximando era que o Filho do Homem fosse glorificado. Jesus já tinha dito isso no capítulo 12 e agora reivindicou isto. Aliás, 2 vezes Jesus orou pedindo para ser glorificado, para que também pudesse glorificar o Pai. Qual o propósito da vida humana, hein? O objetivo principal do homem é glorificar a Deus. É o que diz o credo da igreja, e viver com Ele para sempre. Jesus viveu uma vida perfeita. Nesses versículos, Jesus mostra como cumprir o propósito da existência humana ao considerar sua própria vida, ministério e obra. O principal objetivo do homem é glorificar a Deus. Foi isso que Jesus fez ao viver de maneira perfeita na terra. Mas como ele glorificou o Pai? Terminando a obra que Deus lhe deu para fazer. Você já percebeu, lendo o Evangelho de João, como Jesus era obcecado em fazer a obra que Deus lhe havia dado para fazer? Esta era uma obsessão maravilhosa. No capítulo 9, Jesus havia dito: Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. No capítulo 5, Jesus afirmou que a obra que estava realizando era uma prova de quem ele alegava ser. No capítulo 4, depois que Jesus conduziu a mulher samaritana até a água viva, os apóstolos retornaram da cidade trazendo alimento e lhe ofereceram. Mas Jesus recusou, dizendo: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E agora, no capítulo 17 do Evangelho de João, no final de sua vida perfeita aqui na terra, Jesus completou toda a obra que Deus lhe havia entregado. Mesmo quando era um menino lá no templo, Jesus já era obcecado em fazer a obra de Deus e disse aos seus pais: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Jesus sempre teve em mente realizar a obra que o Pai lhe havia dado para fazer. E agora que o seu tempo da terra estava acabando, Jesus ora: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. No capítulo 19 desse Evangelho, no versículo 30, temos o registro das últimas palavras de Jesus: Está consumado. Há uns 40 anos, mais ou menos, alguns missionários foram mortos pelos índios Auca, na América do Sul, lá no Equador. Eu já contei essa história no programa e você deve se lembrar dela. Um dos missionários era um jovem chamado Jim Elliot. Seu corpo foi encontrado em um rio e ele foi esquartejado pelos índios. Sua carne foi comida pelos peixes. Junto ao corpo também foi encontrado o diário dele, e neste diário, apesar de manchado, ainda se podia ler: Quando chegar a hora, dentro do plano de Deus, de você morrer, certifique-se que a única coisa que lhe reste a fazer seja morrer. Jim Elliot quis dizer que quando chegar a hora que Deus determinou para morrermos, e esta hora vai chegar para todo mundo, você deve ter esse sentimento de missão cumprida. Finalizei minha tarefa. Terminei meu trabalho. Se tivermos uma vida perfeita como Jesus, no final teremos esse sentimento de missão cumprida. E a única coisa que nos restará a fazer será morrer em paz. Jesus viveu a vida perfeita. Por isso, ao final de sua vida, ele pôde dizer: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E no final, um pouco antes de morrer, Jesus diz: Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isto foi resultado da vida perfeita que ele teve. Isto não nos faz refletir sobre a nossa própria vida?
O que se iniciou em sua vida por causa do que Jesus consumou na vida dele, hein? Será que alguma coisa começou na sua vida, meu ouvinte, por causa da obra que Jesus consumou? Com toda certeza, a salvação se iniciou em nossas vidas quando Jesus disse na cruz: está consumado. Mas, além desse grande milagre da salvação que se iniciou naquele momento na cruz, devemos nos lembrar nas palavras do versículo 4 do capítulo 17 de João: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Será que podemos olhar para o Deus Pai e dizer: Pai, pela sua graça eu o glorifiquei na terra, terminei a obra que o Senhor me deu para fazer? Esse é um desafio e tanto para nós. A vida do nosso Senhor Jesus Cristo foi um perfeito exemplo para nós. Mesmo que não possamos ter ideia da dimensão do que Jesus sentiu quando disse essas palavras do versículo 4, sabemos com toda certeza que ele deixou o exemplo para todos nós. Certamente Jesus estabeleceu um desafio e um exemplo para nós. Posso fazer uma pergunta para você? Lá vai. Você já sabe o que o Deus Pai quer que você faça como resultado da salvação que você recebeu em Jesus Cristo? Será que você pode dizer que, de alguma forma, está terminando a obra que ele lhe deu para fazer? Uma das perguntas que tem sido respondidas durante todo o estudo do Evangelho de João é: o que é fé? Acho que nesta passagem encontramos uma bela resposta para esta pergunta: o que é fé? Fé é poder olhar para Deus e dizer: Pai, pela tua graça, por causa do seu milagre de salvação e pela sua graça, completei a obra que o Senhor me deu para fazer. Desta forma, glorifiquei o seu nome na terra. Por causa da graça de Deus, você pode dizer que tem esse tipo de fé? O que tem começado na sua vida como resultado do que Jesus terminou na vida dele? Será que você está realmente cumprindo a vontade do Pai? A vontade de Deus para a sua vida? Pense nisso, hein? Programe-se para estar conosco no próximo Encontro com a Palavra. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.